Certo, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa 10ª aula, certo? Quem estava presente na aula passada, quem não estava presente também já está disponível a 9ª aula no YouTube, certo? Já até disponibilizei o link. Vocês receberam o link no grupo da 9ª aula? Ou não? Vocês lembram? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu sou muito material da sétima e da oitava. Não lembro de ter visto da nona, não. Ah, da 9ª eu ainda não coloquei mesmo não. Verdade. Certo, então a 9ª e a 10ª eu vou disponibilizar no grupo, tá, pessoal? Vou salvar essa aula de hoje com a aula de segunda-feira e jogar no grupo para quem ainda tem alguma dúvida em relação à aula. E fora nossas aulas que vai ter no sistema também, que são aquelas aulas de revisão de 15 a 20 minutos, abordando o que for comentado e explicando, né, as coisas principais que foram comentadas na sala de aula. Tá beleza? Então essa nossa 10ª aula, vamos dar continuidade ainda sobre Pascal e Arquimedes, né? Como vocês lembram da aula passada, havíamos comentado, né, sobre a fórmula que rege Pascal, que é força sobre a área, né? Tanto da área, força de entrada sobre a área de entrada igual força de saída sobre a área de saída, né? E também sobre Pascal tinha um trabalho, que o trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Então, no caso, a gente pode fazer também a relação da força de saída vezes o deslocamento de saída igual a força de entrada vezes o deslocamento de entrada. Certo? Aí, em relação, no finalzinho da aula passada, a gente já havia comentado sobre Arquimedes, né? Que é justamente quando um corpo está sobre a água, o mesmo recebe dois tipos de força, né? Que é a força de empuxo, né? Que é a força contrária do assoalho, que no caso, contrária à força peso, que vai o que? Direção à superfície, né? Então, pessoal, vamos ter como base na nossa 10ª aula justamente esse livro, né? De capinha verde, que é o Fundamentos de Física 2, volume 2, da 9ª edição. Beleza? Então vamos dar continuidade ainda sobre o assunto. Ó, pessoal, aqui revisando rapidamente sobre o final da aula passada, né? Alguém pode me falar o que eu diferencio em relação a algum objeto, se vai boiar ou não? A gente comentou no final da aula passada. Alguém pode falar? Densidade, professor. Justamente. A gente bota como referência a densidade da água e verifica o objeto, né? Se a densidade do objeto for maior, consequentemente vai ocorrer o quê? O material vai boiar. Agora, se a densidade da água for maior, o material vai tender o quê? A boiar. Beleza? Então, bacana. Então, só revisando rapidamente aqui sobre a aula passada, né? No exemplo aqui, ó, do saco, o mesmo tá estático, né? Tá nem subindo nem descendo. Porque tá em que? Equilíbrio hidrostático. A força de empuxo é igual ao quê? A força de gravidade, né? Tem equilíbrio. Agora, na situação aqui da pedra e da madeira, a gente já verifica o quê? Diferenças, né? Ou seja, a densidade da pedra é maior que a densidade da água, né? Então, consequentemente, a força da gravidade vai exercer o quê? Que a pedra vá para o assoalho, né? Para o chão do... Que vá para onde, pessoal? Para o assoalho do recipiente, correto? Agora, quando a gente verifica que a densidade do material, que no caso aqui da madeira, ela é menor que a densidade da água, que é aproximadamente o que? A densidade da água? 1 grama por mililitro, né? Consequentemente, a gente vê o quê? Que o material vai ficar o quê? Vai ficar boiando, né? Vai ficar sobre a superfície do recipiente devido a essa diferença de densidade. Certo? Então é muito importante a gente fazer o que, pessoal? Justamente verificar as resultantes relacionadas à força, né? Por exemplo, quando a densidade é maior, consequentemente a gente tem o que?
a percepção que a força da gravidade, né, segundo o princípio de Arquimedes, é maior que o quê? Que a força de empuxo, que é a força contrária para exercer o material ir para a superfície. Porque a densidade dele é o quê? Menor que a da água. Agora, nesse outro exemplo, a gente já verifica o quê? Ó, que a força de empuxo é maior devido ao quê? A densidade maior da água que esse é do material. E a força de gravidade aqui, ó, é menor. Então, justamente como a gente pode observar aqui, ó, a densidade da água, ela varia, né, do seu estado. Como a gente pode observar, a densidade da água do gelo, ele é menor que a densidade do quê? Da água no estado líquido. Certo? Por isso que o gelo fica o quê? Boiando. Beleza? Então, como a gente pode ler bem aqui, ó, a densidade da água líquida é de quanto? Uma grama, né, por mililitro. Enquanto a do gelo é de 0,9, né, gramas por mililitro. Então, dessa forma, chegamos à conclusão de que, quando comparamos a água e gelo, esse tem uma densidade que menor que a da água, né? E por isso fica o quê? A flutuar, né? A boiar. Beleza? Então, se por acaso vocês forem convidados em algum programa que nem tinha antigamente da Eliana em relação a essa parada de qual material vai boiar ou não, aí você já tem a artimanha, né? Já sabe o que diferenciar. Pega como referência o quê? A densidade da água e verifica a densidade do material. Se a densidade do material for maior que a da água, consequentemente o material vai o quê? Vai afundar. Agora, se a densidade da água for maior que a do meu material, que eu vou jogar na água, independente do peso, pessoal. Independente. Eu posso estar jogando o quê? Vamos fazer aqui um exemplo de algo bem pesado. Eu posso estar jogando uma televisão. Certo? Uma televisão de 50 polegadas. Em uma piscina. Mas se eu verificar que a densidade da TV, da televisão, for menor que a da água, o material vai ficar boiando. Beleza? Ixi, rapaz, tem um rapaz aqui pedindo a entrada aqui, ó. Ah, é verdade, ó. O Fábio Martins. E aí, Fábio? Ô, rapaz, vai desculpando aí, meu amigo. Agora que eu vi a mensagem aqui. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Na hora. Porque como eu te falei, amigão, porque eu não tenho acesso, eu só visualizo a tela, né, do material. Tranquilo. Beleza, então vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, né, sobre o princípio de Arquimedes, envolve também a flutuação, né, que é outra formulazinha que vocês vão guardar no bolso. Ou seja, pessoal, como a gente já sabe aqui nessa primeira imagem, só para ficar claro, por que a madeira tá boiando aqui mesmo? Porque a densidade da água é menor, da madeira é menor que a da água. Perfeito. Então, vamos lá. Quando pousamos um pedaço de madeira na superfície de uma piscina, a madeira começa a flutuar na água porque é puxada para baixo pela força o quê? Gravidade. No entanto, a força de empuxo ela é o quê? É maior, né, pessoal? Por isso que ela fica o quê? Boiando. Então, à medida que o bloco desloca mais e mais a água, o modo de empuxo da força, né, que aponta para cima, aumenta, né, devido à diferença de densidade. Então, finalmente, a força de empuxo se torna igual ao quê? Ao modo da gravidade, né? Então, a gente pode comentar o quê? Que a madeira para de fundar, né? Ou seja, ela chega um momento que fica ali na superfície e fica estática. Quando ela fica estática na superfície, consequentemente a gente tem esse equilíbrio, né? Ou seja, a gente verifica que o material está ok, em flutuação. Então, logo a fórmula do empuxo fica justamente como vocês podem observar embaixo. A força de empuxo é igual a quê? A força da gravidade quando o objeto está o quê? Está boiando sobre a superfície de algum líquido, que nesse caso aqui é da água, né? Tem esse mesmo exemplo aqui, ó, da mulher, tá boiando aqui, flutuando sobre a água. A gente pode definir, né, que a força de empuxo que atua para baixo, não, a força de empuxo atua o quê, pessoal? Para a superfície, né? A força da gravidade que atua o quê? Para baixo. Você pode fazer também esse equilíbrio da fórmula, né, que a força de empuxo é igual
a força de gravidade. Só para curiosidade, pessoal, isso aqui, ó, é o Mar Morto. É o mar mais salino do mundo. Então, pelo fato dele ser salino, dificilmente os materiais ficam o quê? É mais fácil da pessoa ficar flutuando, devido ao alto salino que tem na água. Beleza? Esse mar fica lá pela banda lá do Mediterrâneo, ali, pelo Oriente Médio. Tá beleza? Peraí que tá chegando mais gente aí. Boa noite. Certo, meus amigos? Então, dando continuidade. Quando um corpo flutua, né, em um fluido, como vocês podem observar nessa imagem abaixo, né, um barrilzinho aqui flutuando. O módulo da força, né, força G, que é justamente o que, pessoal? Força da gravidade. E o que o corpo está submetido é igual ao que? A massa do fluido vezes a gravidade. Né? A gente já sabe, né? Já comentamos sobre essa forma, estamos só recomentando. Né? Do fluido que desloca pelo corpo. Então lembre-se dessa fórmula, pessoal. Como a gente sabe, né? Na aula passada a gente ia comentar também que a força de empuxo é igual ao quê? A massa do fluido vezes a gravidade. Agora, no caso da flutuação, a gente já adota que a força da gravidade é igual a massa do fluido vezes a gravidade. Tudo bem? Então, em palavras, o corpo que flutua, desloca um peso do fluido igual ao seu peso. Certo? Aí, pessoal, agora que vem a jogatina que todo mundo já até conhece, né? Todo mundo já testou, com certeza. E levantar uma pessoa, né? Botar nos braços uma pessoa na piscina ou qualquer objeto e verifica, né, que esse peso aqui eu consigo levantar, não tá tão pesado como eu fosse levantar o quê? No chão normal, né, somente com a força da gravidade. A gente verifica, né, que fica mais leve, né? Então é justamente isso aí, pessoal. É justamente o quê? A força de empuxo da água, né? Sempre jogando o quê? O material para a superfície. Por isso que quando você vai levantar uma pessoa, né? Ou um objeto bem pesado, a gente verifica o quê? Que está leve. Do que se a gente fosse levantar fora da piscina, né? Então, quando colocamos uma pedra, né, em uma balança calibrada para medir os pesos, a leitura da balança é o peso o quê, pessoal? Da pedra, né? Então, se a gente colocar na superfície normal. Então, porém, quando repetimos a experiência debaixo d'água, a força de puxo, aqui a pedra é submetida, diminui a leitura da balança, né, pessoal? Ou seja, o peso já fica o quê? Bem abaixo do que é o normal. Tudo bem? Então, a leitura C, portanto, é justamente o que, pessoal? O peso aparente. Certo? Então, se você está levantando o seu filho ou sua esposa na piscina, a gente vê o quê? Tá mais leve. Ou seja, aquele não é o peso dele, não é o peso dela. É o quê? O peso aparente. Que é justamente essa subtração, pessoal. Entre o peso real, né, do objeto, menos o quê? O módulo da força de empuxo, que é a força de empuxo. Bem? Ou seja, como vocês podem observar, esse exemplo aqui dessa mulher aqui segurando essa pedra. Essa pedra aqui, com certeza, se ela fosse levantar, né, na atmosfera, né, fora da água, seria muito mais pesado. Mas devido ao módulo da força empuxo exercendo aqui debaixo da pedra, jogando ela para a superfície, né, consequentemente a gente altera, né, o peso real da pedra. Né? Então, no caso aqui, é o peso aparente. Certo? Então, o peso aparente de um corpo está relacionado ao quê? Ao peso real e a força de puxo, né? Ou seja, justamente nessa equação, que o peso aparente é igual ao quê? Peso real menos a força de empuxo. Então, como a gente acabou de comentar, né? É mais fácil, por exemplo, levantar uma pedra pesada dentro de uma piscina, porque nesse caso a força aplicada tem em seu maior apenas o peso quê? Aparente da pedra. Né? Em outras palavras, a força de empuxo torna a pedra o quê? Mais leve, né? Mais fácil de levantá-la.
Beleza, pessoal? Então, para ficar mais tranquilo, né, esse nosso entendimento sobre o que a gente havia comentado, sobre Pascal, Arquimedes, né, como a gente também tinha comentado na 8ª aula sobre a pressão absoluta, é igual ao quê? A pressão da atmosfera mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Vocês lembram dessa fórmula? Agora nós vamos pôr tudo agora nos exemplos, certo? Então nós vamos ver agora alguns exemplos que é importante, né, que a gente relembre as fórmulas que já verificamos na 8ª aula, na 9ª aula e pôr em prática. Tudo bem? Então quem está com seus cadernos aí, revisem rapidamente essas fórmulas que nós vamos trabalhar elas agora. Beleza? Assim, pessoal, desculpa, eu não perguntei. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, em relação ao peso aparente? Não, professor, ficou não. Então, beleza. Então, vamos lá. Tranquilo, professor. Tranquilo, então vamos lá, pessoal. Então, meus amigos, temos aqui uma questãozinha de leve. Aí eu pergunto pra vocês bem aqui, só pra verificar se vocês realmente estão atentos, estão prestando atenção na aula. Nessa questão bem, ó. Para sugar a limonada, né, com uma massa específica de 1000 kg, né, por metro cúbico, usando o canudo para fazer o líquido subir 4 centímetros, né, que é a pressão mínima, ou no caso a pressão manométrica mínima em atmosfera, deve ser produzida pelo pulmão para exercer essa subida do fluido. Como é que a gente resolveria essa questão? Alguém tem alguma ideia? Lembra? Vamos aqui juntos. Vocês lembram qual é a questão, qual é a fórmula que a gente comenta quando a gente fala sobre pressão absoluta, né? Pressão da atmosfera, massa específica do material, a gravidade, a altura. Vocês lembram qual é essa fórmula, pessoal? Principalmente quando a gente comenta sobre pressão manométrica, que é justamente os medidores de pressão que a gente comentou. E aí, meus amigos, vocês lembram qual é a fórmula? Vamos lá, pessoal. É importante a participação de vocês agora. Verifique aí, por isso que eu comentei. Pessoal, anotem aí as fórmulas no caderno, pra gente debater. A massa específica da água, né, professor, igual a pressão atmosfera mais PGL. Como é que é, rapaz? Como é que é a fórmula aí? Repete aí. Né? É a massa específica igual a pressão atmosférica Certo. mais PGL, que é PG... absoluto. PGH? PGL, que o L é comprimento, pode ser H também. Isso, ou profundidade. Exatamente, meu amigo. Perfeito. Certo, pessoal? Então vamos aqui para a resolução. Como nosso amigo comentou, né? É justamente essa formulazinha. No entanto, tem umas observações que não devemos citar agora. Certo?
diferente, né, da questão que a gente tinha até trabalhado na aula passada, um pouco mais tranquilas. Essas aqui tem algumas observações que devemos comentar, certo? Ou seja, vamos juntos aqui assimilar a questão. Para sugar uma limonada, né? Ou seja, a massa específica da limonada é essa aqui que ele ditou, né? Usando um canudo para fazer subir o líquido 4 centímetros, né? Que é a distância que ele vai percorrer. Então ele quer saber a pressão manométrica mínima produzida pelo pulmão. Então, pessoal, nessa situação, lembrando da pressão manométrica, vocês lembram como a gente definiu a fórmula de pressão manométrica? Que a gente botou lá, né? Que pressão manométrica é igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes a altura. Correto? Vocês lembram desse slide? Dos dois medidores? Do barômetro e do manométrica? Que é PN, né? Pressão manométrica igual ao quê? A densidade vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Então, nessa situação, por que ele na questão ele está botando aqui negativo? A expressão envolvendo a massa, a gravidade e a altura. Porque eu estou fazendo o que, pessoal? Eu estou fazendo a sucção, né? Ou seja, puxada pelo pulmão. Porque se fosse expelindo, né? Assoprando, a fórmula continua corretamente, ficaria positivo. Mas pelo fato de estar fazendo a sucção, é adotado como negativo. Então, isso é uma observação que eu queria botar essa questão justamente para vocês observar isso. Certo? E outra situação também muito importante que eu também quero citar para vocês. Né? Como a gente verifica, né, pessoal? Além dele fazer o quê? Fazer a sucção desse líquido pelo pulmão, temos também o quê, pessoal? A força atmosférica sobre o copo, né, da limonada. Por isso que a gente adota aqui na questão, além desses valores que a gente atribui, que a massa específica ele deu 1000, né? A gravidade, todo mundo já sabe, que é 9,8. E a altura, né? 4 centímetros. Mas fazendo a conversão para metros, é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Sobre, pessoal, sobre a pressão da atmosfera. No caso, que é o mesmo valor de Pascal, que é 1 vezes 10 elevado à quinta. Né? Devido ao quê? A pressão exercida sobre o copo. Então, só para vocês verem como está o nível dessa questão, né? Ela é uma questão, ao mesmo tempo que ela é simples, mas ela tem que ter uma boa leitura e um bom entendimento em relação por que eu estou colocando, né? Por que eu estou colocando esse valor de pressão sobre esse valor da expressão. Certo? Porque se ele comentasse que era só um sistema isolado, né? Aí, pessoal, a gente não consideraria, né, a pressão da atmosférica sobre a pressão do manômetro. Tudo bem? Pessoal, alguém entrou aqui? Assim, Boa noite, amigão. Certo, pessoal? E fazendo a multiplicação e depois a divisão sobre esse valor, temos o quê? Que a pressão manométrica mínima é de menos 3,9 vezes 10 elevado a menos 3 atm. Certo, pessoal? Alguém ficou com dúvida aí na questão? Certo? Então, antes da gente passar para a próxima questão, eu queria que vocês anotassem, né, essa resolução para ficar esse entendimento. Né? Vocês botam como observação a expressão que está negativa porque está fazendo o quê? A sucção. Porque se fosse o assopro, ela continuava o quê? Positivo.
Professor, voltei de novo, porque minha internet tá caindo a conexão. É o Everson, né? Renato, Ah, beleza, Renato. Tranquilo. Rapaz, eu tá acho caindo que... direto aqui por conta da chuva e tá caindo aí. É, mano. Tá ruim. Não, tranquilo, amigo. Eu também acho que o Everson também acabou saindo também justamente por isso. Foi, a internet caiu. A minha internet bem no início também deu uma oscilada. Não sei se vocês observaram. Tranquilo. Que presta, Renato. Ah, vagabundo. Ô Renato, até aqui Lorivan quer tirar onda, cara. Tô vendo aí esse vagabundo. Professor, essa questão aí que você colocou pra responder, o que foi? Como é que é? Ah, não, pra questão- vocês anotarem a solução. Tranquilo. Nós vamos trabalhar mais umas questãozinhas, pessoal. Justamente pra a gente finalizar esse assunto de Pascal e Arquimedes. Para no próxima aula a gente comentar sobre outras formulações, que é Bernoulli, que é muito importante, né? Bernoulli, tanto o escoamento do fluido, tanto gasoso como líquido, muito importante para o entendimento da dinâmica dos fluidos. Beleza? Aí hoje eu priorizei para a gente trabalhar um pouquinho mais de questão, para não ficar mais nenhuma dúvida em relação aos assuntos. Pessoal, quem terminar de anotar aí, avisa aí, viu? Pra gente poder ir para a próxima questão. Professor, mas esse material não vai estar disponível pra gente? Vai, Ou ele vai. não tem as respostas? Vai tá sim, vai tá sim. Mas é como mas é como eu falo pra vocês, é bom vocês anotarem Tá aqui. sem resposta, não? Não, vai estar com a resposta sim, amigão, vai sim. Mas é porque é o seguinte. Oi? É porque é o seguinte, vocês vão anotando aqui, porque qualquer dúvida que vocês gerarem aqui e agora, a gente tira a dúvida. E é do jeito que vocês estão anotando, vocês podem botar as próprias observações de vocês em relação a essa resolução, porque se vocês forem, quando forem estudarem, né, pode ocorrer o quê? O erro de vocês reanotarem essas questões e vocês ficarem em alguma dúvida em alguns pontos. Certo? Eu digo isso, pessoal, por experiência própria. Tinha situações que eu não, rapaz, eu vou só tirar foto dessa questão lá em casa e eu anoto. Ô, rapaz, arrependimento. Depois que eu ia passar por limpo, meu Deus do céu, que não entendi esse passo que aconteceu aqui. E ficava essa confusão. Aí depois desse dia, não, meu, toda resolução que tiver eu vou anotar do meu jeito, pra não ficar nenhuma dúvida quando eu for estudar. Mas aí, pessoal, isso aí é minha humilde orientação, né? Aí vai de quem quer adotar, né? Mas não se preocupe não, vai estar tudo no sistema. Lá no AVA, viu? Posso passar, pessoal? Posso passar? Anotado aqui, professor. Beleza, então vamos lá. Aí, pessoal, uma questãozinha muito boa.
Só pelo esse desenho bem de baixo. A gente está falando de Pascal ou Arquimedes? Só pelo esse desenho bem embaixo. Que a gente até comentou na aula passada. Que princípio é? Pascal ou Arquimedes? Pascoal? Perfeito, exatamente. Pascal, né? Justamente aquela relação, né? Da área menor e a força menor igual ao quê? A área maior sobre a força menor, a força maior ou vice-versa, né? Ou seja, relembrando, né, a fórmula bem aqui. Temos o quê? Que a força de entrada sobre a área menor é igual à força de saída sobre a área maior, né? Temos essa relação, justamente. Lembrando, pessoal, muito importante isso aqui. Tem que ser o quê? Um líquido incompreensível, né? Vocês lembram o que significa líquido incompreensível que a gente comentou na aula passada? Mas se eu tivesse em sala de aula, eu ia anotar meio ponto na prova. Quem me responder isso aqui é porque que é um líquido incompreensível. Professor, eu acredito que é um. E sobre a pressão, a eletricidade, ele não comprime as moléculas dele. Ele, muito pelo contrário, ele faz. Ele, na verdade, ele não diminui o espaço, entendeu? Exatamente. É o que está no de tempo. Exatamente, meu amigo. Tem base bonita essa aí. Boa, excelente resposta. Parabéns. Justamente isso mesmo, né, pessoal? Não ocorre o quê? Variação de massa. E nem mudança do estado do líquido. Ele se mantém o quê? Normal. Certo? Então, parabéns, meu amigo. Exatamente isso que o nosso amigo comentou. Isso caracteriza o líquido incompreensível. Então vamos aqui para a questão, pessoal. Muito fácil essa questão, bem tranquila. Vamos juntos aqui, ó. Um êmbolo. Professor, Opa! eu acho que um exemplo clássico é quando tu pega uma seringa, né, e enche ela de ar, aí tu consegue comprimir e deslocar, entendeu? E já tu pegar um líquido, por exemplo, a água, tu não consegue fazer isso da mesma forma que tu faz com o ar, né, não? É entre partes. Aí, essa parte bem aí. Porque tem que saber se tá vedado mesmo. Para poder ver se ocorre ou não a saída do ar. Certo? Tem que estar bem vedado, como o exemplo que comentaste bem da seringa. Né? Quando a gente veda, comprime ela e pode fazer o quê? A movimentação do êmbolo. Ou seja, o líquido tá lá, tá interno. Ocorre o quê? Variação da pressão. Mas o líquido não muda o quê? A sua massa. Beleza? O exemplo que a gente até comentou, né? Da seringa envolvendo a formiga. Não foi? Que a gente viu que não altera o que altera? A pressão interna, né? Ou seja, a pressão interna chega ao ponto de esmagar a formiga. Para falando nisso, eu acho que eu vou até fazer esse exemplo mais tarde, tá? Bem que a seringa para testar com a formiga. A favor, não vou matar a formiga, não. Sim, pessoal, vamos aqui para a questão. Beleza? Vamos juntos aqui. Um êmbolo com uma seção reta A, sabe aqui, pessoal? Da área menor. É usado, né, em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo F. Ou seja, vamos adotar essa força menor como Fzinho. Ou seja, o F minúsculo. Sobre um líquido que está em contato por meio de um tubo de ligação. Tá aqui. Com um êmbolo de maior área que adotamos como azão. Beleza? Então vem a letra A. Qual é o módulo F da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio? Ou seja, pessoal, justamente fazer a relação da formulação de Pascal. Certo? Botar o Fzão em evidência e verificar como fica a expressão. Então, bem tranquilo. Mas vamos ler a letra B para depois a gente ver a resolução, tá? Então, vem a letra B. Se os diâmetros do êmbolo
são de 3,8 centímetros. E de 53 centímetros, né? No caso aqui, pessoal, consequentemente, esse de 3,8 é da área menor e de 53 centímetros de diâmetro é do que? Da área maior, né? Então, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar a força de 20 newtons aplicada no êmbolo maior? Pessoal, muito fácil essa questão. Acho que eu vou até deixar para vocês responderem ela agora, para depois a gente ver a resolução. Ó, essa letra A, pessoal, é só vocês fazerem essa relação e botar o F em evidência, né? Ou seja, o Fzinho maior é igual ao quê? Como é que fica a expressão? Bem tranquila também. E a letra B, né? Sabemos o que, ó? O diâmetro menor, o diâmetro maior e a força maior. Ele quer identificar o quê? Qual o módulo da força do êmbolo menor, ou seja, o Fzinho. Certo? Então, pessoal, vou dar um tempinho aí de 5 minutos para vocês responderem essa questão. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão para vocês responderem? Esse é o momento. Antes que vocês vão pratiquem no papel. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? E aí, pessoal, vamos responder aí, rapaz. Vamos lá, respondem aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, para você tentar responder aqui. Vamos lá, galera. Bem tranquila ela, viu? Botem a muleira pra funcionar aí também agora. Ó, pessoal, fiquem atentos aí nessa letra B, viu?
Pessoal, vocês lembram qual é a fórmula da área? Pessoal, para quem não lembra a fórmula da área, a área é o que, pessoal? É πr ao quadrado. Viu? E a dica que eu dou, né, pessoal, em relação à letra B, se temos o diâmetro, quando a gente for colocar o raio, é a metade do diâmetro. Beleza? Então lembre-se disso. A área é o que? πr ao quadrado. E o diâmetro equivale o quê? 2 raios, né? Então, consequentemente, a gente temos o quê? Colocar na fórmula a metade do valor do diâmetro. Vamos ver. E aí? Conseguiu achar o resultado, amigão? Conseguiu? Aí eu achei o resultado aqui, professor. Não sei se está correto. Então vamos lá. Como é que ficou a expressão da letra A? Fzão é igual ao quê? Fiz a letra B. Não, a letra A tu não fizeste, não? Ainda não. Ah, a letra A ela é bem simples, bem tranquila. Como é que a gente faz a relação, né? No princípio de Pascal. Vamos juntos aqui fazer a letra A aqui. Certo? Temos aqui, né, pessoal? A força menor sobre a área menor é igual ao quê? A força maior sobre a área maior. Certo? Então, é a regra de 3. Colocando o quê? O F em evidência. Então, consequentemente, o quê? F é igual ao quê, pessoal? Azão vezes Fzinho sobre Azinho. Alguém conseguiu fazer essa letra A, pessoal? É somente isso. O que ele está pedindo aqui, ó, qual é o modo da força, né, que deve ser aplicado ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio. Entenderam, pessoal, a letra A? Não, mas me fala aí, qual é o valor da letra B?
Foi o Zaqueu que respondeu naquela hora? Foi sim, professor. Qual foi o valor, meu irmão, da letra B? Deixa eu ver se está correto aqui, mas. Não. 10,07 quilomil. Não é 10 não. Mas vamos lá, ó. Bem tranquilo, pessoal. Vamos ver aqui a resolução agora da questão. Ó, primeira letra A. A gente sabe a relação do princípio de Pascal, né, pessoal? Fzão sobre areazão é igual ao que, pessoal? Fzinho sobre Azinho. Ou seja, a força maior sobre a área maior é igual a força menor sobre a área menor. Colocando o F em evidência, né? O que acontece, pessoal? Como é que fica a expressão? Né? Fica o quê? Azão sobre F sobre Azinho. Tudo bem? Para ficar mais claro, eu vou até fazer aqui para vocês. Aqui, ó. Fzão sobre A é igual Fzinho sobre Azinho. Colocando o F em evidência, né? Consequentemente, temos o quê? Azão vezes Fzinho sobre Azinho. É justamente isso aqui, pessoal. Ó, vocês estão observando? Tá dando para observar? Assim, professor. Pois é, pessoal. Bem tranquilo, ó. Isso aqui que é a relação que ele quer. Da letra A. Beleza? Então anotem rapidinho essa letra A aí, ó. Pra depois a gente ir em cima da letra B. Ok, professor. Beleza. Pessoal, essa letra B, ela pode ser respondida, né, de duas formas. Como vocês podem observar aí, nessa forma direta, certo? Fazendo a relação e atribuindo o valor do diâmetro. Ou vocês podem fazer também com a formulação da área, né? Ou seja, a área é o quê? πr ao quadrado. A gente poderia botar do diâmetro menor o quê? Π vezes 1,9 ao quadrado, né? Ali a gente teria o quê? A área menor. E a área maior seria o quê? πr ao quadrado. A metade de 53 é quanto? 26,5, né? Ao quadrado vezes π. Ou vocês podem fazer dessa forma direta como está no exemplo. Jogando diretamente, né, o valor do diâmetro. Né? Vamos fazer junto aqui na calculadora esse resultado aí, ó. 3,8 dividido por 53 vezes 20. Né? Aí vezes 10 elevado à terceira dá aproximadamente esse valor, né, de 103. Pessoal, anota aí rapidinho para a gente poder passar para a terceira questão. Tudo bem?
Vamos lá. Não, eu quero mostrar pra vocês aqui a outra resolução também que a gente poderia fazer. Que daria também esse valor rapidão. Ou seja, pessoal, vocês poderiam fazer assim dessa forma aqui também, ó. Que daria também o mesmo resultado. Certo? Pessoal, no dia da prova, não se preocupem muito assim no resultado. Nossa, será que vai dar o resultado certinho como o professor quer? Não. Eu fico mais preocupado na hora que vocês fazem o quê? Esse tipo de leitura, né? Para chegar ao resultado final. Tudo bem? Por isso que... E também não se preocupe, pessoal. Nada vai ser diferente das questões que a gente está trabalhando aqui em sala de aula. Tá? O importante é que vocês aprendam o conteúdo. Bota no grupo, que não dá pra chegar nadinha. Deu não, né? Tá, eu vou... Tá, eu jogo no grupo, então. Agora pode jogar no grupo? Pode jogar. Tá, vou tirar a foto aqui, então. A gente chega pra poxa. Olha aqui. Tem internet, já. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima questão. Olha, pessoal, uma questão muito boa também para a gente familiarizar, né? Nessa situação, a pressão absoluta, né? Com a pressão da atmosfera. Então vamos lá. O homem e o elefante, né? Fazendo snorkel. Então, quando uma pessoa faz snorkel, os pulmões estão conectados diretamente à atmosfera por meio do tubo de respiração. Então, portanto, se encontra a pressão atmosfera. Certo? Então, aí foi a pergunta. Qual é a diferença, né, da variação da pressão em atmosfera entre a pressão interna e a pressão da água? Ou seja, pessoal, estamos desenvolvendo aqui três pressões. Né? Sobre o corpo do mergulhador, se o comprimento do tubo de respiração é de quanto? 20 centímetros. Né? E letra B, de 40 centímetros. Certo? Então vamos junto aqui, ó. No segundo caso, a diferença de pressão faz o quê? Que os vasos sanguíneos da parede do pulmão se rompam, enchendo o quê? O pulmão de sangue. Né? Ou seja, pessoal, como vocês podem observar nessa imagem bem, ó, do elefante. Então, como mostra a figura, um elefante pode usar uma tromba, né, como tubo de respiração e nadar com o pulmão a 4 metros abaixo da superfície da água, porque a membrana que envolve seu pulmão contém tecido conectivo que envolve e protege o vaso sanguíneo, impedindo o quê? Que se rompa. Certo, pessoal? Então, pessoal, justamente esse snorkel, eu vou até ver se eu acho bem que uma imagem na internet para mostrar para vocês. Snorkel. É justamente isso aqui, pessoal. O que os nadadores usam para fazer pequenos nados assim próximo da superfície. Vocês estão vendo? Aqueles respiradores. Que eles ficam conectados, né? Alguns centímetros da superfície da água. Beleza? Estão vendo aí? O famoso snorkel. Então vamos seguir justamente esse princípio. Então, pessoal, muito fácil também. O que é importante é a gente fazer o que? A similaridade da questão
e vamos para a resolução. Ele pede tanto a letra A como a letra B, né, pessoal? A letra A, quando corre o que? Uma variação, comprimento de 20 centímetros, e na letra B, 4 metros. Então vamos junto aqui, ó. Lembrando, né, pessoal? Novamente lembrete. A pressão em que o mergulhador está submetido. A profundidade de quê, pessoal? H, né? Mas ele comentou o que, pessoal? Que tem o que? A variação da pressão, né? Então, na qual temos o que? A pressão da atmosférica. Se o mergulhador está em um tubo de smoke com comprimento H, a diferença entre a pressão do ar nos pulmões e a pressão que a água exerce sobre o seu corpo é justamente, como a gente até comentou na 8ª aula, né, pessoal? Que a variação da pressão é justamente o que? A pressão absoluta menos o que? A pressão atmosférica. Que é igual ao que? A densidade da massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, pessoal, é só jogar os valores aqui diretamente. Quais os dados que temos aqui? A massa específica da água, 998 kg metros cúbicos, desculpa. Temos o valor da gravidade, né? Que no caso ele quer saber o que? Quando a altura é de 20 centímetros, né? Ou seja, 0,2 metros. No caso aqui, como é que a gente faria? A gente bota o que? O valor da massa, né? 998, vezes o valor da gravidade, vezes o que, pessoal? Vezes a altura que ele obteve, 0,2 ou 0,20 metros. Fica a critério de vocês, como ele foi dado aqui na questão 20 centímetros, é justamente esse valor, convertendo para metros. Sobre o que, pessoal? A pressão da atmosférica, que no caso aqui ele foi dado o que? Em Pascal, devido às unidades, né? Porque além da pressão, né, pessoal, sobre o smoke também tem o que? A pressão da atmosférica sobre o corpo da pessoa. Por isso que a gente tem que adotar, fazendo o que? A divisão sobre a pressão da atmosférica, que no caso em Pascal. Aí fazendo a multiplicação desses valores, depois dividindo sobre esse aqui, e jogando depois o valor que está positivo no denominador, quando vai para um outro membro, né? Para o membro superior, que no caso numerador, ele vai como? Fica negativo. Temos o valor final de quanto? Quando ocorre a variação de 20 centímetros, a variação da pressão, que no caso da pressão da atmosférica, menos a pressão, pressão absoluta, menos a pressão atmosférica, é de quanto? 0,019 atm. Tudo bem? Aí, pessoal, aí na letra B, ele comentou o quê? Em 4 metros, né? Aí, pessoal, só jogar o valor igualzinho, como foi feito na letra A, mas mudando o quê? A altura, né? Que no caso ele adotou o quê? 4 metros. Então, consequentemente, fazendo novamente, né? E lembrando, por que a gente está dividindo aqui sobre a pressão? Porque além da pressão sobre o tubo do smoke, também tem o quê? A pressão no próprio corpo da pessoa, né? Então, dividimos pela pressão da atmosférica, dado o quê? Em Pascal, que é 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Ou seja, esse valor dá aproximadamente 0,39 atm. No caso, a variação da pressão. Pessoal, só como critério para vocês ficarem mais tranquilos, se porventura cair uma questão dessa natureza na prova de vocês, eu vou comentar para vocês se a gente adota ou não a divisão sobre a pressão. Tá bom? Para não ficar confuso, para vocês não ficarem, caramba, quando é que eu uso, quando eu não uso, para vocês não ficarem confusos. Tudo bem? Que o meu objetivo aqui, pessoal, é que vocês entendam todos os conceitos relacionados, né? Porque essa parte de aplicação, assim, envolvendo todas as unidades, todas as fórmulas, isso aí fica mais a critério analítico, né? Mas o importante mesmo é o que? É a compreensão do conteúdo. Certo? Fico muito feliz quando a gente estava comentando, né? O pessoal respondeu sobre a densidade, falou sobre o líquido incompreensível, isso aí eu fico feliz com isso.
né? Agora essa parte analítica a gente sabe, né? Canetão é canetão, mas importante o quê? O entendimento do assunto. Tá certo? Então, pessoal, vou dar aí, ó, 5 minutinhos, 5 minutinhos não, 3 minutos, né? Pra vocês anotarem essa questão aí. Mas lembrando, vai ficar disponível também no sistema, tá? Mas como a gente acabou de explicar aí pra vocês botarem do jeito que vocês entenderam, é importante vocês anotarem agora. E lembrando novamente, quando a gente for realizar nossa prova presencial, será permitido somente o caderno, certo? Vai ser proibido a utilização do celular, justamente para evitar, né, que alguém veja alguma questão ou compartilhe questão entre amigos, né? Ou seja, a prova vai ser vocês e o caderno de vocês. Por isso que eu sempre bato na tecla. Anotem as fórmulas, anotem as questões que nós estamos trabalhando em sala de aula, certo? Porque, consequentemente, algumas vão ser utilizadas e pode ser que outras sejam o quê? Mudadas somente alguns valores, certo? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa questão aí? Professor, Oi, falei. teria como você explicar novamente aí, porque eu ainda fiquei com uma dúvida ainda nessa questão aí. Foi em alguma parte aqui? Ou em relação ao anunciado? Enunciado. Então vamos lá. Vamos ler novamente aqui, certo? Ou seja, o homem e o elefante fazem o snooker, né? O snooker que o homem faz é com aquele respirador e o elefante faz com sua própria narina, né? Então vamos lá. Quando uma pessoa faz snooker, os pulmões, né, estão conectados diretamente o quê? À atmosfera por meio do tubo de respiração, né? Tá aqui o tubo de respiração, tem a abertura, né? Que ele faz o quê? A sucção do ar. Então a pressão atmosférica está em contato com esse tubo. Então, portanto, encontra-se o quê? A pressão da atmosfera. Beleza. Vamos lá. Aí ele pergunta aqui, ó. Qual a diferença da variação da pressão, que é justamente ΔP, né, entre as atmosféricas? Ou seja, quais atmosferas que ele está verificando? Que é o que? A pressão interna do corpo da pessoa, né, e a pressão da água sobre o corpo do mergulhador. Beleza, pessoal? Se o comprimento do tubo da respiração variar, né? No caso de 20 centímetros e de 40 e de 4 metros. Né? Aí aqui ele só está explicando, né? No segundo caso,
que no caso é 40 metros, a diferença de pressão faz o quê? Que os vasos sanguíneos da parede do pulmão se rompam, né? Quando está nessa altitude, né, de 4 metros, nessa profundidade de 4 metros. Enchendo o que? O pulmão de sangue. Aí um exemplo aqui, temos aqui o exemplo, né, de um elefante, que ele comenta, né? Que o elefante pode usar a tromba com o tubo de respiração e nadar com os pulmões a 4 metros abaixo da superfície, porque ele usa o quê? A narina para poder fazer a respiração, né, com ar da atmosfera. Porque a membrana que envolve os pulmões contém tecidos conectivos que envolvem e protegem os vasos sanguíneos, impedindo que eles rompam, né? Então ele comenta aqui, ó, quando tem essa com o smoke, não suporta, né, essa profundidade de 4 metros, né? Ou seja, os vasos sanguíneos das paredes se rompem, né? Porque vai entrar o que, pessoal? A água no smoke, né? Então a tendência é o que? O homem que está fazendo a respiração se lasca todinho, né? Então, pessoal, ó, ΔP é a variação do que, pessoal? Da pressão absoluta menos o que? A pressão atmosférica. Certo? Que no caso aqui a pressão absoluta a gente está adotando como o que? Pressão interna. Beleza? Clareou? Não entendeu muito bem ou tá de boa? Valeu, professor. Obrigado. Deu uma melhorada aí. Na hora. Todo mundo já anotou, pessoal, a resolução? Para a gente comentar rapidamente aqui mais uma questãozinha. Deixa eu dar uma aceleradinha para comentar essa próxima questão. Posso passar, pessoal? Todo mundo já anotou? Positivo, professor. Então vamos lá. Aí, pessoal. Tranquila. Questão tranquilaça. Tranquilaça, tranquilaça, tranquilaça. Vamos lá. Para matar a aula hoje. Falta aqui hoje 7 minutos. Vamos ser mais direto para entendimento. Temos aqui, ó, um bloco de madeira flutua, né, em água doce com 2/3 do volume V submerso e um óleo com 0,9 V submerso. Aí ele pergunta, né, determine a massa específica da madeira e do óleo, né? Então aqui, pessoal, é importante que a gente faça o quê? A similaridade, né, fracionária do que ele foi determinado na questão, né? Então, bem tranquilo. Vamos ler junto aqui para entendimento da questão. Solução. Seja o V do volume do bloco, né? Ou seja, da madeira que está flutuando. Nesse caso, o volume imerso é quanto? O volume inicial, né? Que ele comenta é o quê? 2/3, né? Tá submerso. Ou seja, então a gente adota o quê? Que 2V sobre 3. Que no caso é justamente o quê? 2/3. Então, como o bloco está flutuando, de acordo com o princípio de Arquimedes, né, a gente tem aqui o que, pessoal? O que Arquimedes fala? Que a força, né, é igual ao quê? A massa vezes a gravidade, né, pessoal? Então a gente comenta aqui que o princípio de Arquimedes, o peso da água deslocada é igual ao quê? Ao peso do bloco. Vocês lembram, pessoal, quando a gente comenta sobre também a fórmula da densidade? Vocês lembram da fórmula da densidade? Que a gente fala que a densidade é o quê? Massa sobre o volume. Certo? Vocês estão lembrando disso aí, pessoal? Dessa forma? Não, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente faz. Eu lembrei dessa forma. Então, o peso da água desloca é igual ao quê? O peso do bloco. Ou seja, a densidade, né? A densidade não. A massa específica da água vezes o volume inicial é igual ao quê? A massa específica da madeira, né, vezes o volume. Então, em que a massa específica da água
é esse Rhozinho A, e o Rhozinho M é a massa específica da madeira. Então o que ele pede na letra A? Qual é a massa específica, né, da madeira? Então, pessoal, é justamente jogar o quê? Esse valor que foi dado aqui, né? Que ela está flutuando 2/3 do seu volume, que é justamente o quê? 2V sobre 3. Né? Então temos o quê? Que é a massa, né? Que é a massa específica da madeira é igual ao quê? 2ρA sobre 3. Por quê, pessoal? Ele comentou, né? Que a massa específica de ambos do sistema está aqui, tá em equilíbrio. Né? Por isso que ele faz justamente essa relação de 2/3 do volume submerso e o óleo o quê? 0,9V. Então, colocando essa expressão que a gente achou, onde a gente faz o quê? A substituição do volume pela massa específica. Né? Então, temos que a massa específica da madeira é igual ao quê? 2 vezes o quê? A massa específica da água sobre 3. Né? Então, jogando os valores, temos que a massa específica da água é igual a 1, né? Como a gente até comentou aqui na questão anterior. Tá bem aqui, ó. Massa específica da água, 1. Então, colocamos o valor aqui de massa específica da água, 1. Então, fazendo essa multiplicação de 2 vezes 1 sobre 3, equivale a aproximadamente quanto? 6,7 elevado a 6,7 vezes 10 elevado ao quadrado quilogramas metros cúbicos. Certo? Então, vemos o que? A letra B agora. Se o ρ, né, do óleo, que no caso é a massa específica do óleo, o princípio de Arquimedes, ela comenta o quê? Que a massa específica do óleo vezes o quê? O volume inicial é igual ao quê? A massa específica da madeira vezes seu volume. Então, como ele comenta que o volume imerso, né, pessoal, é equivale a 0,90V, né? Então, fazer justamente o quê? Essa relação. Né? Que temos o quê? A massa específica vezes volume é igual ao quê? A massa específica da madeira vezes volume. A gente quer encontrar o quê? A massa específica do óleo. Então, consequentemente, esse valor que está aqui, a gente passa para o outro membro quanto? Dividindo, né? Então, que é justamente essa situação aqui, ó. Que a massa específica do óleo é igual ao quê? A massa específica da madeira vezes o quê? Volume, né? Sobre o volume imerso. Então, colocando os valores, temos que o valor que a gente encontrou na letra A, né? Que é a massa específica da madeira, vezes o quê? O V sobre 0,9V, que no caso aqui o volume submerso ou imerso. Então, nessa situação a gente corta o quê? Ó? V com V, que são valores iguais, né? Então, essa expressão dividida por essa equivale o quê? 7,4 vezes 10 elevado ao quadrado quilogramas metro cúbico. Certo? Pessoal, ficou alguma dúvida aí, pessoal? O negócio aqui é fazer o quê? Assimilação, fazer a leitura, né? Colocando em evidência, né? Como o volume imerso, né? Ou o volume submerso é igual ao quê? Na letra A que ele comenta aqui sobre a madeira. 2V sobre 3, ou seja, 2/3 do volume está submerso. E o óleo o quê? 0,9 ou 0,90V submerso. Certo? Pessoal, bateu aqui o horário. Vocês querem anotar essa questão ou a gente repete ela na próxima aula? Fica a critério de vocês. Vou repetir na próxima. Então tá beleza então. Também acho, professor. Melhor repetir na próxima aula. Tá bom então. Então beleza, meus amigos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até a próxima aula. Rapidão, não sai não. Ei, peraí.
Vamos fazer aqui a chamada ligeiro. Pera aí, pô. Tinha esquecido aqui da chamada. Tá todo mundo presente. Não, não é assim não. Positivo, tudo presente. O Everson, Presente, senhor. Lorivan. Lorivan não pôde ir hoje, professor. Hã? Por que, professor? Opa. Lorivan não veio hoje. Ele tava. É o Fábio. Opa, presente, professor. É o Geilson. Jason, presente. Beleza. É o Renato. Presente, professor. A hora. É o Laerte. Presente. Valeu. E o Zaqueu Cruz. Presente, professor. Beleza. Então, pessoal, até a próxima aula. A gente faz a repetição dessa questão, porque como foi muito rápido, né? Faltava poucos minutos para encerrar a aula. A gente faz a repetição dela novamente e dou um tempinho para vocês anotarem ela. Beleza? Então, um abraço a todos, até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu. Falou. Falou.